Diz assim o verso 1: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me ama, me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que os ouvis? Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, porque dependemos do Senhor para expor a Sua palavra. Nós não conseguimos fazer uma exposição bíblica sem a Tua graça e sem o entendimento do Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço nessa manhã, ilumina a nossa mente, não só a mente do pregador, mas a mente daqueles que estarão ouvindo a Sua palavra, para que eles compreendam com clareza aquilo que será ensinado. Fala conosco mais uma vez nessa manhã, como o Senhor já tem falado todos os dias. Nos ilumina, nos alimenta, que haja restauração, regeneração, que o Teu Espírito convença da justiça, do pecado e do juízo, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Só pelo versículo 21, o final do versículo 21, dá para você entender que o que João vai narrar no capítulo 10 é, na verdade, reflexo daquilo que havia acontecido nos capítulos anteriores, tanto no capítulo 7 como no capítulo 8 e o capítulo 9 também, porque é no capítulo 9 que Jesus vai devolver vista ao cego de nascença. E quando nós lemos o capítulo 10, você vai encontrar o reflexo de toda essa discussão, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus falou nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, 7, 8 e 9, Jesus já havia arrogado para si vários títulos. Jesus já havia dito:
eu sou o pão da vida. Jesus já havia dito, eu sou a luz do mundo. Jesus já havia dito, eu sou a água que sacia a sede. E ele vai começar o capítulo 10, se auto-intitulando como o bom pastor e a porta. E ele não faz isso só por fazer. Ele não faz isso de maneira vaga. Não, há um propósito em Jesus trazer para si esse título de o bom pastor e também se auto-intitular como a porta. Na verdade, Jesus está iniciando ou lembrando aos judeus, aos fariseus, aqueles que estão ouvindo esse discurso, de que nele estava se cumprindo uma profecia do livro do profeta Isaías. Quando ele diz, eu sou a porta e eu sou o bom pastor, na verdade, Jesus está dizendo, em mim se cumpre a profecia do profeta Isaías. E eu quero ler essa profecia com você, está lá no capítulo 40 do profeta Isaías. Vamos ler, por favor. Deixa marcado em João, mas vamos dar uma olhada no capítulo 40 do profeta Isaías, que fala sobre esta profecia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. O subtítulo, o enunciado do capítulo 40 de Isaías, fala do livramento prometido ao povo de Israel. E a partir do versículo 10, vamos ler o versículo 7 também, o 8, 9, o 10 e o 11. Vamos ler, para você compreender o texto. Capítulo 40 de Isaías, versículo 7, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, sopram nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Versículo 9, tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta a mão, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Olha o versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele traz essa profecia do próprio Deus, são palavras do próprio Deus dizendo, um dia Deus virá como um Deus forte, como um pastor, e ele vai recolher os seus cordeirinhos, vai recolher o seu rebanho, vai colocar entre os seus braços, e o próprio Deus vai cuidar desses cordeirinhos. Essa profecia de Isaías, capítulo 40, ela está diretamente ligada ao que Ezequiel, capítulo 34, diz também sobre cuidar de ovelhas, cuidar de pastores cuidando de ovelhas, porque quando Jesus começa o capítulo 10, a situação em Israel, ela está exatamente como está no capítulo 34 de Ezequiel. Aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam ser os pastores, que deveriam guiar as ovelhas, não estão cuidando da maneira correta. Então o próprio Deus diz, eu vou me manifestar como pastor, vou recolher essas ovelhas, vou colocá-las nos meus ombros e eu mesmo vou cuidar delas. Porque vocês que deveriam cuidar, vocês que se dizem guias, vocês deveriam apacentar, vocês não estão apacentando. Vamos ler, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, vamos ler a partir do verso 1.
Essa profecia de Isaías, ela está ligada diretamente a essa que nós vamos ler agora no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Versículo 1, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores a ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha a palavra que Ezequiel está trazendo para os guias de Israel, que nós já sabemos que o próprio Senhor Jesus já disse que eram guias cegos. Olha o que Deus está dizendo: vocês que deveriam cuidar dessas ovelhas, vocês que deveriam alimentá-las, vocês que deveriam tratar delas, vocês que deveriam fortalecer as fracas, tratar das feridas daquelas que estão machucadas, vocês, na verdade, não estão fazendo absolutamente nada por elas. O que vocês querem é a lã das ovelhas. O que vocês querem é se deliciar daquilo que as ovelhas podem produzir para vocês. Mas, na verdade, vocês a deixam de lado. Vocês se apacentam a si mesmos. Vocês não olham para as ovelhas, vocês olham para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre. E as ovelhas vocês deixam de qualquer maneira, jogada pelos cantos, vocês não cuidam. Essa é a repreensão que Deus está trazendo para os pastores de Israel. Ele continua, versículo de número 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ou seja, as ovelhas estavam servindo para os pastores como pasto. Sabe o que é pasto? Pasto é o lugar onde o pastor conduz a ovelha para se alimentar. Quando, na verdade, o pastor que devia levar as ovelhas para se alimentar e alimentá-las, ele está se alimentando das ovelhas. Esse não é o papel do pastor. E Deus está percebendo que as ovelhas do seu povo, ao invés de estarem sendo cuidadas, tratadas, elas estão sendo devoradas por aqueles que deveriam ser os pastores, os guias, que deveriam cuidar das ovelhas. E ele está dizendo: eu vou trazer um juízo sobre vocês, pastores, que deveriam cuidar, mas não cuidam, e cuidam só de si mesmo. Será que a gente encontra isso hoje? Acho que não, né? Mas eu não vou entrar nessa aplicação agora não, vamos lá. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu, olha o que ele está dizendo, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andaram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países,
e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Yahvé. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Quem são as gordas e as fortes do versículo 16? São os pastores, que também são ovelhas de Deus. Então essas que ele está dizendo, essas que estão aí gordas, porque as minhas ovelhas estão magras, raquíticas, doentes, quebradas, mas vocês que são pastores, que são minhas ovelhas, vocês estão gordos, estão fortes, porque vocês estão devorando as minhas ovelhas. Mas não tem problema não, um dia, diz o Senhor, eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Eu mesmo vou trazer todas aquelas que foram espalhadas por vocês. Eu vou pegar aquelas que foram feridas por vocês. Eu vou pegar aquelas que foram maltratadas e devoradas por vocês. Vou ajuntá-las novamente e vou levá-las para um pasto decente. Nesse pasto elas vão se deleitar. Nesse pasto haverá paz para as minhas ovelhas, porque eu, o Senhor, vou recolher todas as minhas ovelhas. Essa profecia de Ezequiel 34 está se cumprindo agora em João capítulo 10. Porque Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor prometido que viria para reunir as suas ovelhas. E é por isso que ele se apresenta para aqueles líderes e pastores e guias que deveriam cuidar das ovelhas, mas não estão cuidando. Eles estão cuidando de si mesmos. Prova disso é que quando eles começam a questionar Jesus, eles estão questionando por causa do milagre que Jesus havia feito anteriormente. Eles deviam olhar para aquele milagre que Jesus fez, no capítulo 9, quando Jesus devolveu vista àquele cego de nascença, e se alegrar com o milagre. O que Jesus está fazendo com aquele cego que é a ovelha dele? O que Jesus está fazendo? Jesus pega aquele homem doente, machucado, maltratado espiritualmente, com certeza, e com os olhos na escuridão, com a visão na escuridão, Jesus, como uma ovelha, ele pega aquele homem, coloca nos braços e trata dele, devolve a visão, recupera aquele homem e mostra para ele, olha, você estava doente, fraco, abandonado pelo canto, sendo que tinha pastores que poderiam cuidar de vocês, mas não estão cuidando. Então eu, o sumo pastor, o supremo pastor, vim até aqui para cuidar de você. Então ele pega aquele homem, cura aquele homem, trata dele. E aqueles que eram guias, os fariseus, que eram guias cegos, deveriam olhar aquela situação da cura daquele rapaz e glorificar a Deus. Eles tinham que olhar e falar assim, glória a Deus. Esse homem, como uma ovelha, está sendo cuidado, ele foi tratado. A indignação deles por Jesus ter curado aquele rapaz no sábado, mostra que eles não estavam preocupados com o bem-estar daquele rapaz, daquele homem. Eles, na verdade, não estavam nem aí para aquele rapaz que estava ali há 45 anos doente, cego. Não. Eles estavam preocupados somente com eles. E quando Jesus chega e cura aquele rapaz, ao invés de darem glórias a Deus, porque aquela ovelhinha foi tratada, aquele homem foi resgatado, foi alcançado pelo bom pastor, não. Eles criticam Jesus e ainda dizem que Jesus está endemoniado. Tem demônio. O pastor de verdade, ele olha e se preocupa com a ovelha, E quando ele vê que a ovelha está bem, ele também se alegra. Mas o falso pastor, ele não quer saber do bem-estar da ovelha. O bom pastor, ele quer manter a ovelha ali do lado dele, mesmo que doente, para sugar tudo aquilo que a ovelha tem para dar. E Jesus vai repreender esses homens que deveriam guiar, deveriam cuidar, deveriam abraçar, tratar das feridas, as ovelhinhas do rebanho, mas que não estavam fazendo.
Jesus vai repreendê-los de uma maneira muito dura. E Jesus vai contar uma parábola. Porque o começo do capítulo 10, os 5 primeiros versículos, Jesus vai contar uma parábola. Vamos ler mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 10. Do versículo 1 ao 5. Depois de tanta pressão daqueles fariseus, depois de tanto questionamento acerca da cura do cego, Jesus olha aquela situação e percebe que eles não estão preocupados com aquele rapaz que foi curado, com o milagre. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não estão preocupados com o bem-estar desse rapaz que foi curado, né? Então ouça o que eu vou dizer. Preste atenção. Na verdade vos digo que quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o pastor abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Olha o que Jesus está falando. Jesus está contando uma parábola para eles. E para você entender essa parábola, para nós entendermos essa parábola, nós precisamos entender um pouco da cultura na relação da pecuária no povo de Israel. Como é que funcionava naquela época a questão do pastor e das ovelhas? Preste atenção para você entender. Havia em Israel 2 apriscos, 2 tipos de aprisco. Um aprisco muito grande, muito grande, como se fosse um pátio. E esse pátio, por ser muito grande, no inverno é que ele era usado. No inverno, os pastores se reuniam nesse local, e todos os pastores levavam as suas ovelhas para esse local, para esse pátio, para esse aprisco. Vamos supor que se chegassem 50 pastores, não 50, 10 pastores, cada pastor com 10 ovelhas. Com 10 ovelhas. O primeiro pastor vinha, tinha um porteiro e uma porta, no inverno. Então o porteiro abria essa porta, olhava para a cara do pastor, o pastor colocava 10 ovelhas lá para dentro. Chegava o segundo pastor, o porteiro olhava para a cara do pastor, abria a porta, ele colocava mais 10 ovelhas lá dentro. Ou seja, todas as ovelhas ficavam misturadas lá dentro, e o porteiro conhecia todos os 10 pastores que haviam deixado as suas ovelhas ali. Todos. Esse era o aprisco de inverno. Tá? O outro aprisco que eles faziam no verão, ele era feito no campo. Como é que o pastor fazia o aprisco no verão para guardar as suas ovelhas? Ele, como estava no campo procurando pasto e água para dar para as ovelhas, e não tinha tempo para voltar, para colocar no aprisco grande, o que ele fazia? Ele pegava umas pedras grandes, e fazia um círculo assim com as pedras, e deixava nesse círculo só uma entradinha, para as ovelhas entrarem por ali e também saírem por ali. Tinha porta? Tinha. O pastor era a porta. Entendeu? Ele ficava aqui nessa entrada como a porta desse aprisco. Então, quando Jesus fala desses, no capítulo 10, do versículo 1 ao 5, ele dá 2 exemplos. Ele diz: eu sou a porta. Ou seja, eu sou o pastor e a porta do aprisco de verão. Ao mesmo tempo que ele diz: eu sou o pastor, o bom pastor. Aquele pastor que foi até o porteiro, levou as ovelhas e deixou as ovelhas em segurança naquele aprisco de inverno. É isso que Jesus está falando. Olha aqui. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão. De que aprisco ele está fazendo alusão aqui? Do aprisco de inverno. Porque ele está dizendo, o pastor verdadeiro, ele entra pela porta do aprisco de inverno. Mas o ladrão não. O ladrão não tem autorização para entrar pela porta, porque o porteiro não conhece o salteador, o ladrão. Então o que o salteador faz? Ele tenta subir o muro e pular, para roubar as ovelhas lá dentro e dispersar. Mais adiante ele vai dizer, eu não sou só o pastor do aprisco de verão, o bom pastor que cuida das ovelhas no inverno. Eu sou aquele também que cuida delas no verão. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta do aprisco de verão, por mim as ovelhas saem e entram, e eu sou o pastor que leva as ovelhas em segurança no aprisco de inverno também. Agora, qualquer um que sobe o muro e tenta de uma maneira ilegítima se aproximar das ovelhas, esse não é pastor, esse é salteador e esse é ladrão. Agora uma pergunta, se no aprisco de inverno tem ovelhas misturadas de 10 pastores, como é que cada pastor vai saber qual é a sua ovelha? Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Então o pastor chega na porta do aprisco, o porteiro está ali. Quem é esse porteiro? Não sei quem é. Não adianta você procurar, porque você pode encontrar um monte de tentativa de interpretar quem é esse porteiro, mas você não vai encontrar. Não tem interpretação para esse porteiro. Ele chega na porta do aprisco, olha para o porteiro, aí ele diz assim, eu vim buscar as minhas ovelhas. Aí o porteiro abre a porta e o pastor chama as suas ovelhas de uma maneira muito peculiar e particular. Pode ter 100 ovelhas ali, mas se aquele pastor tem 10 ovelhas naquele meio, quando ele chamar, as 10 ovelhas dele vão sair em direção a ele. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Põe um vídeo aí para esse pessoal ver. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way. Como é que funciona? Podem ter 300 ovelhas no local. 300. Se 10 forem do pastor, quando ele chamar, elas vão ouvir. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Elas irão ouvir. E não vão confundir. Pode chegar outro pastor e dizer, vem ovelhas, vem ovelhas. Elas não vão, porque elas não reconhecem a voz do pastor. Elas estão acostumadas com o pastor, elas têm intimidade com o pastor, elas conhecem o cheiro do pastor, elas conhecem a voz do pastor, o timbre de voz do pastor. Ela conhece os códigos, porque esse pastor tem uma maneira muito peculiar, uma maneira muito pessoal, essa é a palavra, íntima, de chamar aquelas ovelhas, e elas ouvem. É por isso que Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, quando eu chamo, elas ouvem. Não é? Elas ouvem e dizem assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Não. Quando ele chama, elas vão e pronto.
Porque elas sabem quem é o cara, elas sabem quem é o pastor, elas sabem que precisam estar perto dele, elas sabem que dependem dele, elas sabem que tudo que elas precisam está no pastor. Elas sabem disso. E é isso que Jesus está dizendo para eles: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Se eu chegar na porta do aprisco e disser, vem as minhas ovelhas, elas vêm. Elas não vão titubear ou vão pensar duas vezes, será que é ele, será que não é? Não, elas não vão ficar confundidas. Elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. E ele completa o texto dizendo, versículo 3 ainda, versículo 4. E quando tira para fora as ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas seguem. Olha para cá, preste atenção. O versículo 4 fala do trabalho do pastor, do cuidado que o pastor tem com as ovelhas. Então ele diz para os fariseus o seguinte: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quando eu chamo elas vêm, e quando elas vêm, aonde eu vou elas me seguem, porque elas sabem que eu estou levando elas para um bom lugar, elas sabem que para o lugar que eu estou levando elas vão ter comida, elas vão ter alimento, elas vão ser sustentadas, elas vão ser protegidas, elas serão guardadas. É isso que ele está dizendo. Quando você lê Jesus falando isso aqui, a primeira coisa que vem na nossa mente é o Salmo 23. Porque o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. Você já leu o Salmo 23? Já entendeu o Salmo 23? Porque no Salmo 23 você encontra o trabalho de um pastor, de um verdadeiro pastor. E esse trabalho de pastor no Salmo 23, ele está diretamente ligado ao supremo pastor, que é Deus. Vamos ler Salmo 23. E nós vamos dar uma destrinchada aqui no Salmo 23, tá? Versículo 1 diz assim, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor. O que é que diz em seguida? Há um erro na tradução. Há um erro na tradução. Porque quando você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está trazendo a visão desse pastor para as coisas na horizontal. Quando você diz nada me faltará, você está trazendo as coisas, essa suficiência dele para as coisas da terra. Nada me faltará as coisas da terra. No original, você não encontra isso. No original está escrito assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A visão deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. Porque o que Davi está dizendo é o seguinte, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, porque Ele, como pastor, sabe de tudo que eu preciso e me dá tudo que eu preciso na hora que eu preciso. Tudo que eu preciso está nele, o bom pastor, o supremo pastor. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, porque nele eu encontro todas as coisas. Nele eu encontro tudo que eu preciso. E ele continua, versículo 2, olha o que o pastor faz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Sabe o que o pastor fazia quando tirava as ovelhas do aprisco, seja de inverno ou seja de verão? O pastor andava com as ovelhas quilômetros, para procurar para a ovelha água limpa e pasto saudável. O pastor, quando encontrava um pasto carregando as ovelhas, ele pedia para as ovelhas ficarem paradas, e ele ia no pasto, tirando as ervas daninhas, ele ia tirando aquilo que iria fazer mal para a ovelha, para que a ovelha não comesse um alimento que pudesse trazer para ela doença ou enfermidade. O pastor procurava e cuidava do campo para que a ovelha se alimentasse de maneira saudável, para que ela comesse, crescesse, se desenvolvesse e se tornasse uma ovelha forte. Ele não dava qualquer pasto, qualquer alimento para a ovelha, não. Ele não dava qualquer coisa. Tinha que ser um alimento de qualidade para a ovelha, um alimento puro, que trouxesse saúde ao invés de enfermidade. A água é a mesma coisa. Ele encontrava uma poça d'água e dizia, vem ovelha, pode beber essa água. Não. Antes da ovelha beber, ele bebia a água. Ele provava a água, para saber se aquela água estava pura, se estava limpa, se não estava contaminada. Porque ele tinha que cuidar da ovelha. Por isso que Davi está dizendo, Senhor, o Senhor é meu pastor,
e o Senhor não me falta. É o Senhor que me conduz por pastos verdejantes. É o Senhor que me guia pelas águas tranquilas. E tem mais. Versículo 3. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É por amor a Davi ou por amor ao nome dele? Ele não faz isso por amor a Davi, ele faz isso por amor ao nome dele. Amém, pessoal? Versículo 4. Ainda que eu andasse, olha que ele está dizendo que não andou, tá? Ele não está dizendo que andou pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que ele está dizendo? Eu confio tanto em Ti, Senhor, eu confio tanto em Ti, eu tenho tanta certeza de que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o supremo pastor, que ainda que eu passe por qualquer tribulação ou dificuldade, o Senhor vai estar do meu lado, me guardando, me protegendo e me guiando. Se eu der uma vacilada para a direita, o Senhor pega a sua vara e pá, dá uma batidinha assim nas minhas pernas e eu volto para a direção. Cadê aquela imagem do pastor? Botou aí, Júnior? Você já viu essa imagem aí? Você se familiariza com ela? Sabe o significado dessa imagem? É a imagem do pastor com a ovelha no ombro, é isso? Já se familiarizou? Você sabe o significado dessa imagem? Porque é bonitinha, né? Hã? Não é bonitinha? Sabe o que significa essa imagem? Vou explicar para você. Em todo aprisco tem uma ovelhinha rebelde. Não tem? Tem sempre uma ovelhinha que gosta de, dar aqueles pulinhos para fora do aprisco. Essa ovelhinha que sempre dava pulinho para fora do aprisco, toda vez que o pastor pegava ela, dando pulinho para fora do aprisco, ele pegava ela e pegava o cajado e pá, na perna, quebrava a perninha dela. Mas fazia o curativo e colocava ela no aprisco de novo. Quando ela estava ruim, e ela fugia de novo, ele pegava outra patinha e pá, quebrava a perninha dela. E quando ela era muito rebelde, ele quebrava as duas perninhas da ovelha. Fazia curativo nela, pegava ela como ela não podia andar e colocava onde? E carregava ela para onde ele fosse. Para quê? Para a ovelha se acostumar com o cheiro do pastor. Ela ia se acostumando com o cheiro do pastor. Ia se acostumando com a voz do pastor. E depois que ela estava curada, e já íntima do pastor, o pastor colocava ela de volta no aprisco, e ela nunca mais saía do aprisco. Mas era necessário quebrar umas patinhas. Faz parte, né, quebrar umas patinhas de vez em quando. A ovelha chora. Mas é função do pastor quebrar a patinha de algumas ovelhas. É função do pastor fazer isso, porque se o pastor não faz isso, a ovelha fica pulando, daqui a pouco vem um lobo, leva ela e acabou. Então o pastor, obrigatoriamente, com as suas ovelhas, ele pode quebrar as patinhas dela, para colocá-la nos ombros e falar assim, agora você vai andar comigo, vai sentir o meu cheiro, vai se acostumar comigo, para você nunca mais me abandonar. E funciona. Funciona. Eu estava falando com alguém, eu não lembro quem foi, que tinha um rapaz que foi meu obreiro lá em Petrópolis. Se ele ouvir essa mensagem, ele vai ficar feliz. Vou mandar para ele o link. O nome dele é Rafael Martins. Mas pensa no obreiro que eu bati. Pensa, mas ele apanhou muito, coitado. Mas apanhou muito. Uma vez eu fiz uma reunião de obreiros. Coloquei ele na sala com, acho que tinha 30 e poucos obreiros. Eu falei assim, quem aqui nessa sala acha que já faz o suficiente para a obra de Deus? Aí ele foi o único que levantou a mão. Ele levantou a mão, eu abri a porta e falei, então sai daqui. Sai daqui porque você não precisa estar aqui. Aí ele, sai! Vai embora! Sai daqui! Ele saiu, nunca mais grudou de mim. Está lá no Maranhão ele. Até hoje ele manda mensagem para mim, fala assim, cheiro. Manda um monte de coração. Lhe amo. Rafael Martins. Pensa num obreiro. Camarada temente a Deus, homem de Deus, conhecedor das Escrituras, mas eu bati muito naquele menino.
Foi uma das ovelhinhas que eu tive que quebrar um monte de vezes a perna dele para ele ficar do meu lado, grudar. Às vezes ia para minha casa, ficava 2, 3 dias na minha casa, comigo. Hoje é um obreiro espetacular, é um servo de Deus de verdade, mas apanhou muito. E o pastor tem que fazer isso com as ovelhinhas. Tem que quebrar as ovelhinhas. Com a vara e com o cajado. Quem está entendendo aí? O pastor já quebrou a perninha de vocês? Quando eu falo do pastor, não é o pastor William, o pastor Austin, não. Estou falando pastor, o sumo pastor, porque nós somos co-pastores. Já quebrou perninha? Já, né? Mas não foi para te matar, não. Era para fazer você se aproximar cada dia mais dele. Sentir o cheiro dele. Ser íntimo dele. Conhecido por ele. Por isso que o pastor usa a vara e usa o cajado. Porque com o cajado ele traz. E com a vara ele repreende. E corrige. Por isso que ele diz, a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, a vara e o cajado só servem para uma coisa, consolar. Ai, ai. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Presta atenção no versículo 5. Dizem os historiadores que quando Davi está compondo esta música, porque isso é uma canção, quando Davi está compondo esta canção, ele está no campo com as suas ovelhas. E ele faz um pedido a Deus aqui. Não, na verdade ele faz 2 pedidos a Deus. Ele diz, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Segundo os historiadores, quando ele está no campo cuidando das ovelhas, escrevendo este salmo, na casa dele, quem chega é o profeta Samuel. E o profeta Samuel chega lá para ungir o novo rei de Israel. Davi sempre foi rejeitado pela família, pelo pai, pelos irmãos. Era a ovelhinha negra da família. Sempre foi rejeitado. Então, quando Davi está lá, Samuel está na casa dele. Davi não sabe, mas Davi está pedindo, Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero ser honrado. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. De repente chega alguém onde Davi está e diz assim, teu pai está te chamando na tua casa. Quando Davi chega em casa, está lá Samuel, os 7 irmãos e uma mesa preparada para ele. Porque Samuel diz, ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Davi chega, o que acontece? Deus escolheu você como rei de Israel. E ele é ungido como rei de Israel. Os 2 pedidos, a mesa perante os inimigos e a unção com óleo na sua cabeça. Isso de fato aconteceu, como dizem os historiadores. Mas há um sentido mais espiritual nessa situação. Porque quando ele diz, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, na verdade ele está pedindo para esse pastor, que é o sumo pastor, que é Deus, fazer com ele aquilo que ele faz com as ovelhas. Porque ungir a cabeça da ovelha era um costume em Israel. E por que eles ungiam a cabeça da ovelha? E quando fala ungir, não é pegar um pouquinho de óleo e colocar assim, não. Quando ele fala ungir, é pegar mesmo o cálice assim, uma botija de azeite e derramar sobre a cabeça da ovelha. E por que eles faziam isso? Isso era uma forma de proteger as ovelhas. Por quê? A parte da mucosa, aqui no olho, na orelha, na boca e no nariz, se não tem azeite, o muco que fica aqui, a mucosa dos animais que ficam aqui, as moscas vinham nessa mucosa e depositavam as suas larvas. Então, se a mosca depositasse larva aqui na mucosa, aqui, que ficava no cantinho do olho da ovelha, essa larva, ela feria o olho da ovelha e a ovelha não conseguia mais enxergar, ela ficava cega. E se a ovelha é cega, ela não consegue ver o lobo se aproximando. Se a mosca depositasse larva no ouvido, essa larva ia danificar o ouvido, ela não ia mais ouvir, e automaticamente ela ia ficar suscetível à ação do lobo, porque ela não ia ouvir o lobo se aproximar, e muito menos ouvir a voz do pastor. Se fosse na boca, ia ferir a boca, a língua ia inchar, ela não ia conseguir, ela não ia conseguir gritar, chamar o pastor na hora da angústia, o lobo ia vir, devorar ela. E às vezes no ouvido, não só prejudicava a audição, mas a larva entrava e feria e trazia problemas para o cérebro da ovelha. E ela ficava tão atordoada,
achando que tinha alguma coisa na cabeça dela, que ela ia para a rocha e ficava assim, ó, pá, pá, batendo a própria cabeça na rocha, tentando matar aquilo que estava na cabeça dela, e com isso ela morria. Agora, quando o pastor pegava o azeite e derramava na cabeça da ovelha, ela ficava toda encharcada de óleo. Se a mosca viesse para depositar as larvas elas iriam escorrer, tanto do ouvido, quanto do nariz, como da boca, como dos olhos. Então a ovelha ficava protegida. Então o que Davi está pedindo para Deus é o seguinte: Senhor, derrama óleo sobre a minha cabeça, como um pastor costuma fazer, para proteger os meus olhos, para proteger a minha cabeça, proteger o meu ouvido e também os meus lábios, para que eu não seja enganado, para que eu não seja arrebatado. O que ele está pedindo é proteção. E o Senhor Jesus, como o supremo pastor, ele também derrama esse azeite sobre a nossa cabeça. E que azeite é esse? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, com o capacete da salvação, a proteger a nossa cabeça, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso olfato. E assim a gente está atento a tudo que está acontecendo e não ficam como ovelhas enganadas, mudas, surdas e cegas. Quando você tem o azeite da proteção do seu pastor, que é o Espírito Santo, você enxerga tudo, você ouve tudo, você está atento, está ligado a tudo e dificilmente você é enganado. Essa é a função do pastor: guiar, proteger, alimentar, dar o melhor pasto, levar para a melhor água, para beber a melhor água. Essa é a função do pastor. E além disso, quebrar as patinhas de vez em quando. Vamos terminar o capítulo. Vamos terminar o Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. No Salmo 23 ele descreve qual é o trabalho do pastor. Aí a pergunta, voltando para o capítulo 10, aqueles fariseus, guias cegos, estavam trabalhando e agindo como verdadeiros pastores? Não. Por isso Deus enviou o pastor supremo, que é o Senhor Jesus. E ele conta essa parábola para mostrar para eles que ele, Jesus, é aquele que tem todas as características, todas as qualidades de um verdadeiro pastor. E que a partir daquele momento, ele, o Senhor, iria conduzir as ovelhas, e para os fariseus, os pastores gordos, as ovelhas gordas, haveria juízo. Vamos voltar para o capítulo 10. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Capítulo 10. Versículo 5. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Por que a ovelha não conhece a voz do estranho? Por quê? Porque ela está acostumada com o pastor. Ela tem intimidade com o pastor. Ela sabe que o pastor protege, como no Salmo 23. Ela sabe que o pastor tem um bom alimento. Ela sabe que o pastor leva por águas purificadas, águas limpas que trazem saúde. E quando Jesus conta essa parábola, olha o versículo 6. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Sabe por que eles não entenderam? Mais uma profecia do capítulo 6 de Isaías. No capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor. Vamos ler. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não. É por isso que eles não entendiam, porque não conheciam o pastor. E ele já havia dito anteriormente: sabe por que vocês não me conhecem?
Porque vocês não são ovelha do meu pasto. O pai de vocês é o diabo. Ou seja, o pastor de vocês é o diabo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso que vocês não ouvem a minha voz. Porque vocês não são minhas ovelhas. Tem alguém aqui que é a ovelha de Cristo? A ovelha de Cristo ouve a voz dele. Conhece quando ele fala. Sabe quando ele fala. E quando ele fala, não tem dúvidas de que é ele que está falando. E segue ele. Segue ele. Lembra da declaração de João? Lembra? Eu não sou Cristo, não. Eu só vim preparar o caminho. Não olha para mim, não. Porque eles diziam, João, aquele que você disse dele está batizando mais do que você lá no Jordão. A gente disse, mas é para ele mesmo que vocês têm que olhar. Não olha para mim, não, é para ele. Tem que seguir ele, porque ele é o pastor. Versículo 7. Meu Deus, tem muita coisa, eu já preguei 52 minutos. João capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouviram. Você sabia que antes de Jesus, antes de Cristo, já apareceram muitos falsos messias, que chegaram dizendo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou o Salvador. Alguns até acreditaram porque não eram ovelhas dele, mas a maioria não acreditou, porque sabiam que ele não era o verdadeiro pastor, o sumo pastor. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagem. Ele está dizendo, aquele que sabe quem eu sou, sabe que comigo vai entrar, vai comer, vai ter o que comer para sobreviver, sabe que em mim pode achar todas as coisas. Ele sabe. Versículo 10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com... Esse ladrão aqui, quem é? Quem é esse ladrão aqui? Qual é o contexto para você atribuir o ladrão e o destruidor aqui ao diabo? Não existe. O ladrão aqui é o falso pastor. O ladrão é aqui aquele que se diz pastor, mas na verdade não cuida das ovelhas como o pastor deveria cuidar. Esse aqui é o ladrão que só quer a ovelha, a lã da ovelha, a gordura da ovelha. E na verdade não quer aliança e pacto com a ovelha, ele só quer aquilo que a ovelha pode dar. Hoje em dia não tem. Hoje em dia não tem isso. Não tem. Versículo... Versículo 11. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Ele está apontando para ele, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Olha para cá. Quer um exemplo de um pastor? De um pastor? Quer? Vou te dar. O verdadeiro pastor, olha o que ele está dizendo, o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele quando a ovelha está em perigo, ele encara o perigo junto com a ovelha, ele salva a ovelha, ele livra a ovelha do perigo. Então a gente vai encontrar na Bíblia um pastor, homem, que foi um pastor de verdade. 1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 34. Vamos ler o versículo 32. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 diz assim. E disse Davi a Saul,
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo virá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vi um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ela e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava a mão da sua barba e o feria e o matava. Olha o que Davi está dizendo: quando as ovelhas do meu pai estavam em perigo, eu, como um pastor que sou, você acha que eu deixava o leão embora com as ovelhas? É ruim. Eu agarrava o leão pela barba, matava e tirava a ovelha. Esse pastor é brabo demais, né? O pastor é brabo demais. Esse cara aqui é bom. Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será incircunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. O que o pastor faz na hora do que a ovelha está em perigo? O que o pastor faz? O pastor pega a ovelha e diz assim: espera aí que eu vou lutar, vamos lá. E vai para cima do inimigo com toda a fúria. Expulsa o inimigo, espanta o inimigo por amor à ovelha. Esse é o papel do pastor. Agora, o mercenário, que é o que Jesus está falando, quando a ovelha está em perigo, o que ele olha e diz? Vou meter o pé. Antes ela a chorar, a mãe, que chora é a primeira, a mãe dela. A minha não. O mercenário é assim, ele quer o que a ovelha pode dar, mas ele não quer saber da vida da ovelha, se a ovelha está bem, se ela não está bem. E se ela está em perigo, o problema é dela, se vira para lá, dá teu jeito. Davi está dizendo: não, quando vi um leão, rap, quando vi um urso, rap, eu salvava a minha ovelha. Esse é o papel do pastor, proteger as ovelhas. Hoje nós protegemos a ovelha de que maneira? Porque quando nós ensinamos para você a palavra da verdade, quando vem um inimigo com falsas heresias, com falsos ensinos, heresias, e tenta arrebanhar e arrebatar você, imediatamente você já sabe que você já está protegido e defendido pela verdade, que é a palavra de Deus. Os fariseus, que Jesus estão jogando na cara deles serem falsos mestres, não estavam nem aí para as ovelhas. Vocês não querem cuidar das ovelhas, vocês querem cuidar de vocês mesmos. Vocês são os ladrões e os salteadores. Vamos voltar lá, João 10. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço. A palavra conhecer, aí no grego, é gnosco. Gnosco, o grego conhecer, gnosco, é intimidade. É aliança. Conhecer de intimidade. Quando você lê o livro do Gênesis, e você lê o texto dizendo: e Adão conheceu a Eva. Para não falar outra coisa, ele põe a palavra conheceu. Mas está relacionado à intimidade. Quando ele diz aqui, no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço, ou seja, eu tenho intimidade com as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu tenho intimidade, relacionamento com elas. Eu sei quem elas são, conheço cada uma pelo nome, elas sabem do meu cheiro, elas conhecem o meu cheiro, elas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou. E sabem para onde eu vou levá-las. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então você vai perceber que há um relacionamento de ambas as partes, intimidade de ambas as partes. Intimidade do pastor com a ovelha e da ovelha com o pastor. Não é só do pastor com a ovelha, é da ovelha com o pastor. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim, para explicar o tamanho da intimidade que ele tem com a ovelha, ele usa como objeto de comparação o relacionamento que ele tem com o Pai. Ele está dizendo: assim como eu
conheço o meu pai e o meu pai me conhece, eu também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O relacionamento de Deus e o Filho, do Pai e do Filho, é pouca coisa? É grande coisa, é uma coisa extraordinária. Porque o Filho obedece o Pai. O Filho está sujeito à condição do Pai. E o Filho é igual ao Pai. Ele está dizendo, as minhas ovelhas me conhecem como eu conheço meu Pai. E eu sou conhecido delas assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. É uma coisa extraordinária, espetacular. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço. O Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O versículo 16, ele é extraordinário, eu podia ficar horas só no versículo 16. Porque ele diz assim, eu ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E estas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Presta atenção. Ele está falando para os fariseus, ok? Amém, pessoal? Ele está falando para os fariseus. Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não são as minhas ovelhas porque vocês não entendem. Então ele está dizendo que no meio do povo de Israel, vamos supor que tenha, sei lá, 10 mil pessoas no povo de Israel. Todos os 10 mil são ovelha dele? Algumas entre os 10 mil que são as ovelhas dele. Essas ovelhas vão ouvir a voz dele e vão segui-lo. Mas agora ele vai dizer o seguinte, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Que aprisco é esse? Israel. Tem ovelhas que são de outro lugar. Isso deu um nó na cabeça daqueles camaradas. Deu um nó que eles ficaram completamente confusos. Porque eles não tinham entendido o pacto da graça. Porque para eles, os fariseus, os judeus, como é que alguém era salvo naquela época? Como é que alguém faria parte, teria possibilidade, condições de fazer parte do rebanho de Deus, do povo de Deus? Como? Em obediência às 613 leis que foram dadas a Moisés pelo próprio Deus. Então eles acreditavam o seguinte, se essa pessoa, seja lá de onde ela for, se ela quiser ser salva e fazer parte do povo de Deus, primeiro, ela tem que se circuncidar. Depois, ela tem que fazer parte do povo judeu e obedecer às leis de Deus. Coisas que nem eles mesmos conseguiam fazer. Nenhum deles conseguiu fazer. Então, eles acreditavam que a salvação deles era conseguida ou conquistada através das suas obras, da obediência à lei. Mas Jesus está dizendo para eles, não. Porque os outros povos não têm as leis, mas eles também fazem parte desse aprisco. Eles não têm conhecimento de Moisés, mas eles também são minhas ovelhas. E eu tenho que arrebatá-las e trazê-las para esse aprisco. E aí sim, haverá um só rebanho, formado de hebreus, judeus e gentios. Todos os gentios? Todas as nações? Sim ou não? Pessoas de todas as nações. Não todas as outras pessoas. Haverá um só rebanho, de judeus e hebreus e de gentios também. E um só pastor. Que pastor é esse? É Jesus. Então ele está deixando claro para eles, olha, eu tenho ovelha aqui, mas eu tenho ovelhas em outros lugares que eu também vou buscar elas. E vamos nos reunir. E seremos um só rebanho. Versículo 17. Por isso meu Pai me ama e dou a minha vida para tornar a tomá-la. Deixa eu só fazer eu sei que já está estourando o tempo aqui, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Você já leu a revista Super Interessante? Não? Nunca leu? A revista Super Interessante, ela é muito interessante. Porque ela vem com umas matérias muito legais. E uma vez uma matéria me chamou a atenção na banca de jornal e eu comprei a revista. A matéria dizia assim, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Aí eu li a matéria, né? E a matéria estava dizendo que há uma discussão muito grande para saber se foram os judeus que mataram Jesus ou se foram os romanos que mataram Jesus. Aí quando você vai ler no texto, você vai perceber que os judeus não tinham autorização para matar ninguém. Não tinham ninguém, mesmo que a lei mandasse matar alguém que blasfemou,
né, eles não tinham autorização porque eles estavam sob domínio romano. E só com a autorização romana os judeus poderiam matar alguém. Então, quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Essa é a questão. Mas eles não têm o conhecimento espiritual e bíblico dessa questão. Porque se eu perguntar para você, talvez nem você saiba. Quem matou Jesus? Hã? Foi o próprio Deus. Parece espantoso, né? Quem pregou os pregos foi o próprio Deus. Quem pendurou ele no madeiro foi o próprio Deus. Ele mesmo falou isso aqui: ninguém tira a minha vida. Não foi isso que ele disse? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. E do mesmo jeito que eu dou, eu tenho poder para tomá-la. Ou seja, eu dou minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho poder para ressuscitar. E o Pai tem poder para me ressuscitar também. Porque o Pai me deu essa autoridade. Esse mandamento foi meu Pai que me deu. Versículo 18. Já estou terminando. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, só pode ter demônio. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? E diziam outros: essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado ou um demônio abrir os olhos dos cegos? Você vê que foi por causa desta cura que surgiu toda essa discussão. Jesus está dizendo: eu sou bom pastor, eu sou a porta, vocês são falsos pastores, vocês são ladrões e salteadores. Eu não, eu sou aquele que conduz as ovelhas por pastos verdejantes. Eu tenho alimento puro, alimento saudável, alimento bom, que vai dar vida para a ovelha, e não qualquer vida, vida em abundância. Ele está falando aqui de vida eterna, e não só de vida eterna, mas na plenitude da vida eterna. É isso que ele está falando. Aí você olha hoje, traz essa mensagem para hoje. Vamos comparar Jesus, o bom pastor, com os pastores que nós temos hoje, no nosso tempo. Compara. Será que os pastores de hoje, eles estão preocupados de verdade em entregar um bom alimento para as ovelhas? Um alimento puro, saudável, que ao invés de machucar e ferir as ovelhas e desnutrir as ovelhas, vai fortalecer e fazer as ovelhas ficarem cada dia mais fortes. Será que o que estão apresentando hoje, o alimento que estão dando para as ovelhas hoje, tem sido um alimento bom? Anda pelas ruas, conversa com os cristãos que você conhece. Vai na internet, você vai ver o nível do alimento. Porque quando você olha para a ovelha, você consegue identificar o tipo de comida que ela está comendo. Não é assim que eles dizem? Você é aquilo que você come? Então, quando você olha para uma ovelha, o estado dela, por isso que o salmista vai dizer: procura saber o estado das suas ovelhas. Olha para o estado das ovelhas hoje. Quando você olhar para ela, você consegue identificar: eu já sei o que ela está comendo. Ela está comendo de pelágio. Não vou nem falar do Armínio. O que ela está comendo? Ela está comendo da teologia da prosperidade. Ela está comendo do gnosticismo enrustido. A comida que ela está comendo, ao invés de trazer vida para ela e fôlego, está trazendo sequidão. Olha para o estado dela, tem um monte de gente raquítica. Raquítica espiritual. Tem pastor raquítico espiritual, irmãos. Pastor raquítico. Esses dias eu debati com o pastor, debati com ele, e não coloquei em nenhum momento aquilo que eu pensava, eu só coloquei aquilo que estava escrito. E o pastor ficou indignado comigo, ele ficou com muita raiva. Aí eu falei para ele assim: entre eu e você está no meio a palavra de Deus. Não questiona e não fica chateado comigo, fica chateado com a palavra. Falei uma vez, a Bíblia, a palavra, é fácil entender, difícil é engolir ela.
Porque quando você expõe isso que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente tem o costume de fazer, pregação expositiva, verso por verso, claro, lendo o contexto, entendendo a cultura e a história, é difícil de você ouvir nessas igrejas hoje. Porque isso aqui não esconde nada. Não tem como você esconder nada quando você faz uma explicação expositiva da palavra. Vocês estão sendo alimentados. Mas tem ovelha aí fora que você encontra, está desnutrida, doentes, precisando de ajuda. Mas você oferece e elas querem ajuda? Porque como nós pregamos semana passada, o pior cego é aquele que sabe que é cego, mas não quer enxergar, mesmo que você dê para ele a solução para a cegueira dele. Vai para a internet. Olha, irmãos. Olha, irmãos. Eu estou orando aqui, Deus está revelando que fulano de tal, e papapá, e tá gente, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Você está sendo alimentado, glória a Deus por isso. Está forte, tá, dá para ver. Dá para ver. Pega esse alimento que você recebeu e alimenta outras pessoas. Esse dia eu questionei um outro camarada, ele disse para mim, botei o áudio para Conceição ouvir. Não, vocês estão achando que vocês são a última bolacha do pacote. A igreja reformada. Aí eu falei assim, a Bíblia é a última bolacha do pacote. Me mostra um argumento que contraria isso que eu estou te falando. Aí ele mandou 2 argumentos para mim. 2 palavrões. Tudo porque a verdade está sendo exposta. A comida está na mesa. Está na frente. E a gente está dizendo, come, se alimenta, se fortalece. Esse alimento veio direto do trono do pastor, do bom pastor. Come! Não quero. Não quero. Está assim, ó. Olho fundo, esbugalhado, magrelo, com a costela aparecendo, com as canelas parecendo 2 cibitos. E o cara não come a comida, rapaz. Olha, tem que ter muita paciência. Eu estou tentando me controlar para algumas coisas. Teve um que falou assim para mim, tu tá chato. Eu falei, eu sei disso. Eu estou chato. E pior que eu fico chato mesmo. Porque eu não consigo ver gente comendo alimento estragado, água suja, e ficar quieto. Não dá. Você sabendo que tem um alimento bom para dar para aquela pessoa. Você vendo os pastores de hoje, enriquecendo, é jatinho, é casa, mansão, é carro de luxo. Não é pecado ter nada disso, meu irmão. Não é pecado, o problema é quando isso se torna a sua prioridade. O problema é quando os pastores estão assistindo, agora tem um monte, eu sei, que vai ter um monte de pastor me assistindo. O problema é quando você foca nisso e deixa as ovelhas de lado. Os caras querem estar com a igreja cheia, não para ter ovelhas para cuidar, mas para ter dízimo e oferta para enriquecer e para se sustentar. Não vou dizer que não há ovelhas ali, há ovelhas porque dentro desse grande aprisco que é o mundo, Deus, o Pai, conhece as suas ovelhas de antemão. Ele conhece todas elas, e nós vamos falar isso semana que vem. Ele sabe quem são as ovelhas. E quando ele diz assim, as ovelhas imediatamente ouvem a voz dele e seguem ele. Agora, você que sabe quem é o bom pastor de verdade, quando vê esses camaradas na internet dando esses alimentos estragados aí, imediatamente você sabe que eles não são pastores de verdade. Se coloca de pé.